Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar do Stephen King. Dessa vez aí, eu assisti o filme chamado Louca Obsessão. Filme este que foi baseado no livro Misery, Louca Obsessão, escrito pelo Stephen King. Então, neste vídeo, eu vou fazer um comparativo do livro e do filme, tá? Então, se você gosta disso, fica aí até o final do vídeo, que esse vídeo tá bem legal aí para vocês, tá bom? Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Robert Jean Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Lembrando que a sua inscrição e o seu like fazem a diferença para este canal. Agora, começando de fato o vídeo, o assunto do vídeo, antes de falar do filme e fazer o comparativo, eu vou fazer uma breve sinopse aqui do Misery, Louca Obsessão. A sinopse desse livro é basicamente a seguinte: nós temos um escritor famoso chamado Paul Sheldon. O Paul Sheldon, ele sofre um acidente de carro e ele fica preso dentro do carro ali no meio da nevasca. E então ele é resgatado por uma mulher chamada Anne Wilkins. A Anne Wilkins pega ele e leva ele para a casa dela para cuidar, né? Ao invés de levar para o hospital ou chamar uma ambulância, ela leva o Paul Sheldon para a casa dela. E o Paul Sheldon está desacordado e ele vai acordando e vai percebendo que sofreu um acidente e que está ali todo quebrado, né? Todo estoporado, podemos dizer aí, né? Tá tudo arrebentado e não consegue andar, sabe? Então, ele acorda se perguntando por que ele não está no hospital e tal, e a Anne Wilkins explica para ele que tinha uma nevasca e que ela não conseguiu chamar a ambulância, não conseguiu levar ele, e começa a dar esses migué aí na cabeça dele, né? Começa a meio que enrolar ele. Só que o tempo vai passando e o Paul Sheldon começa a perceber que tá meio estranha essa situação, que não parece de fato que ela quer levar ele para o hospital. Ele começa a perceber que a Anne Wilkins às vezes tem uns surtos assim do nada. E ele começa a perceber também que ele está em risco nessa situação. Como, por exemplo, ali, a Anne Wilkins fica brava com alguma coisa que ele diz ou que ele fez e faz ele ali, do nada, beber um balde de água suja, que tinha pano sujo e material de limpeza, no qual ela estava ali limpando a casa, né? Então ela pega esse balde aí e joga goela abaixo aí do Paul Sheldon. Ele quase é asfixiado numa cena assim bem angustiante, uma cena bem angustiante de ser lida aqui no livro. E depois dessa situação, as coisas só começam a agravar. E o Paul Sheldon, né, ele começa a perceber, né, um pouco antes disso, até ele já percebe que ele não está ali sendo tratado pela Anne Wilkins. Ele percebe que ele está ali sendo mantido em cativeiro. E daí as coisas vão acontecendo e ele percebe que a Anne Wilkins é louca, como eu já falei para vocês, e ele descobre que a Anne Wilkins, na realidade, ela quer uma coisa dele. A Anne Wilkins, ela disse para ele que ela é a fã número 1 do Paul Sheldon, que ela admira os seus livros e que ela é muito fã, por exemplo, de um livro dele, de uma série de livros que ele escreveu, que tem uma personagem chamada Misery. E o Paul Sheldon, antes de acontecer esse acidente, ele tinha encerrado essa série de livros. Ele cansou de escrever essa série de livros e ele fez ali com que a personagem Misery, que é a personagem favorita aí da Anne Wilkins, fosse morta no livro. Então ele pega, escreve um livro e mata a personagem Misery neste livro para encerrar esta série de livros. E a Anne Wilkins, ela leu esse livro, ela não gostou nada disso, nada, ela surtou, ela ficou fora da casinha. E daí depois que ela leu esse livro, ela chega no Paul Sheldon, que está preso na casa dela, sendo mantido em cativeiro, e diz o seguinte: a situação é a seguinte, eu não gostei desse livro, eu não gostei disso aqui, você não pode matar a personagem Misery, e agora eu vou te dar uma máquina de escrever aqui, e você vai escrever um novo livro para ressuscitar a personagem Misery. Você vai ter que fazer um livro bem escrito e dar um jeito de ressuscitar essa personagem, senão você não sai daqui de casa, senão eu não deixo você vivo, senão eu acabo com você. Mais ou menos essas coisas que ela disse, né? Não foi exatamente isso, mas é nesse sentido. Então agora o Paul Sheldon, ele é obrigado a escrever um livro para sua fã número 1, né, denominada fã número 1, chamada Anne Wilkins. Ele é obrigado a escrever um novo livro sobre a Misery e ressuscitar essa personagem de uma forma que seja agradável a Anne Wilkins ainda por cima.
tá? Então você percebe que ela é totalmente louca e no decorrer desse processo em que ele começa a escrever o livro, porque ele não tem outra opção, várias coisas vão acontecendo com ele. Ela vai cortar um membro, uma parte do seu corpo e vai torturar ele de várias outras formas, tá? Então é bem difícil essa questão aqui do livro. Você vai ver que é um livro realmente muito angustiante. E, inclusive, né, a personagem favorita da Annie Wilkes se chama Misery, e é por isso que o nome do livro aqui é Misery, né, que faz relação a esta personagem criada pelo escritor Paul Sheldon que está aqui no livro, tá? Então é por isso que se chama Misery no caso, né? Agora, esta foi a sinopse que eu falei para vocês aí, né? Então vamos dar continuidade e vamos aqui fazer um comparativo entre o filme e o livro, tá? Mas antes de fazer esse comparativo, eu quero só passar aqui um pouco da ficha desse livro aí, né? Da ficha desse filme, corrigindo aqui, né? Esse filme, no qual eu vou comparar o livro aqui, ele foi produzido, ele foi lançado em 1990, ou seja, já é um filme antigo, da década de 90. E ele foi dirigido pelo já falecido diretor Rob Reiner. O Rob Reiner, ele foi um diretor já conhecido por outras direções aí. No caso, ele dirigiu aí o filme Questão de Honra, também dirigiu o filme Conta Comigo. Inclusive, este filme Conta Comigo é baseado em um conto também do Stephen King. Ou seja, talvez esse diretor aí fosse já fã do Stephen King, né? Pois já estava adaptando outra obra aí do King. E além disso, daí, esse filme ele foi interpretado pelo James Caan como Paul Sheldon. Então, o Paul Sheldon foi interpretado pelo ator James Caan, que era um autor ali, que era um ator já bem conhecido naquela época, já tinha feito vários outros filmes. Mas quem merece destaque mesmo é a atriz Kathy Bates, ou Cat Bates, não sei ao certo como pronunciar aqui. Ela interpretou a Annie Wilkes, e por esse papel de interpretar a Annie Wilkes aí, ela ganhou alguns prêmios. Ela ganhou, se eu não me engano, ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro e alguns outros prêmios. Este papel que ela fez, da Annie Wilkes, foi um papel muito reconhecido aí na carreira da Cat Bates. Então, pensa que interessante, né? A interpretação dela foi muito boa e podemos esperar aí um bom filme, né? Obviamente, já adiantando o assunto, assim, talvez não seja melhor que o livro, mas mesmo assim, o filme ainda é bom, tá? E só mais uma informação sobre o filme, se você for procurar esse filme, o nome dele aqui no Brasil não é Misery, se eu não me engano, o nome dele é somente Louca Obsessão, tá? Que é uma das partes do nome do livro aqui, né? Misery, Louca Obsessão. Então procurem pelo filme Louca Obsessão. A depender do lugar onde vocês forem assistir, talvez se vocês colocarem Misery, já vai ser também indicado este filme, né? Porque acho que já está ali na sinopse ali que é baseado numa obra do Stephen King. Falando do filme agora e fazendo um comparativo com o livro, né? Falando do filme e do livro ao mesmo tempo. Vocês vão perceber aqui, ao ler o livro, Misery, que aqui nesse livro, ele é um livro bem angustiante. Principalmente devido a algumas cenas pesadas que nós temos no livro, tá? Não à toa, o primeiro nome desse livro, quando ele foi traduzido aqui para o Brasil pela primeira vez, o livro se chamava Angústia e não Misery. Por que se chamava Angústia? Porque é o sentimento que você vai ter ao ler esse livro. Principalmente ao ver algumas cenas assim que são bem pesadas, bem grotescas, né? Que são cenas que realmente vão te trazer esse sentimento pesadíssimo de angústia. E dentro dessas cenas está a cena que eu falei para vocês do balde de água suja, no qual a Annie Wilkes surta do nada e quer castigar ali o Paul Sheldon, e ela pega e vira um balde de água suja, cheio de produto de limpeza e também ali com pano sujo e tal. E aqui o Stephen King, aqui, ele descreve esse sentimento que o personagem tem ao engolir essa água suja, aquele pano sujo e quase sendo sufocado, quase sendo asfixiado por esses panos, tá? E você vai ver que é uma cena assim bem angustiante. Então eu contei toda essa cena aqui para vocês para dizer o seguinte: esta cena não há no filme, tá? Para mim é uma cena que foi perdida e deveria ter no filme. Então neste quesito já o livro já é melhor. Infelizmente ali eu acho que, na minha opinião, dava para adaptar essa cena para o filme. Eu acho que era bem possível ser adaptada. Eu não sei se foi porque eles queriam melhorar a classificação indicativa ou não queriam deixar o filme tão assustador, tão angustiante, mas eu acho que essa cena faltou aí no filme. Também nós temos outras cenas, né? Além desta cena, nós temos ali
uma cena onde o Paul Sheldon ele tem uma parte do seu corpo cortada. A Annie Wilkes ela surta porque o Paul Sheldon ele faz umas coisas ali e para tentar escapar, né? Ele, se eu não me engano, ele esconde uma faca embaixo da cama para tentar agredir a Annie Wilkes e ela descobre essa faca. E daí ela fala, ó, agora como você fez essa travessura, né? Ela fala desse jeito, mais ou menos. Ela fala, eu vou ter que castigar você. Então eu vou ter que te castigar. E daí o Paul Sheldon já entra, já fica alucinado. Meu Deus, o que ela vai fazer comigo, né? E ele não está errado, porque ela vai ali, pega um material, um machado ou uma serra, e vai lá e corta um dos membros do Paul Sheldon. Tipo, e é uma cena assim, bem angustiante de ler mesmo, né? Vamos usar esta palavra angústia de novo aqui. Mas é uma cena assim, psicologicamente pesada para você ler, que é descrito ali uma parte do seu corpo sendo cortada, né? Veja que loucura que é isso daí. E novamente, eu contei essa cena para vocês de novo, porque para dizer que no filme também não há esta cena, tá? No filme não temos essa cena. Uma outra cena que poderia ter tido no filme, né? Deixaria o filme muito mais pesado. Mas, em contrapartida, no filme nós temos uma cena parecida com essa, tá? É uma cena na qual acontece a mesma coisa. A Annie Wilkes fica ali furiosa porque o Paul Sheldon ali tá ali com as suas artimanhas para tentar escapar, né? E ela descobre ali o que ele está fazendo. Então ela pega um pedaço de madeira, mais ou menos desse tamanho, coloca entre os pés do Paul Sheldon, e daí ela pega um martelo daquelas marretas de construção e ela faz assim no pé dele, tuf, e o pé dele faz assim. O pé dele simplesmente quebra. E a mesma coisa no outro pé. Ela pega a marreta dali e o pé faz assim, tá? Os dois pés deles ficam assim. Então é uma cena que tem no filme, que é uma cena assim horrorosa de ser assistida. Horrorosa no sentido assim, de difícil de ser digerida. É uma cena bem difícil mesmo de ser digerida. E esta cena está no filme, tá? Então em contrapartida daquela cena que não tem do membro sendo cortado, nós temos esta cena. E esta cena só tem no filme e não tem no livro, tá bom? Deixando bem claro, esta cena é exclusiva do filme. Então, são cenas aí bem pesadas, né? E fora dessas cenas aí, nós temos outras. Você vai ver que o filme ele tem uma certa angústia ali, mas que o livro, ele, neste quesito de suspense psicológico, de terror aí psicológico, não sei se esse termo está correto, mas no termo do terror psicológico, o livro ele vai muito mais além que o filme, tá? Eu já estou até adiantando o assunto para vocês aí. Mas ainda continuando, fora essas cenas, no livro aqui, Misery, Louca Obsessão, nós temos uma coisa que chama a atenção, né? O Paul Sheldon, ele é obrigado a escrever o livro para poder sobreviver, né? E para ele é cedido uma máquina de escrever. Então ele pega essa máquina de escrever e ele meio que ele tem que conviver com ela. Essa máquina de escrever é o objeto que vai ajudar na sobrevivência dele, né? Esta máquina de escrever que está aqui, inclusive, na capa do livro. Vejam como ela é importante. Ela é tão importante que ela está aqui na capa do livro, tá? Então, devido a essa importância da máquina de escrever para a sobrevivência do Paul Sheldon, ele vai meio que ele vai ter uma ligação com ela, tá? Ele vai ficar tão ligado com essa máquina de escrever que no inconsciente dele, no cérebro dele ali, naquele devaneio dele com toda essa loucura que está ocorrendo, ele vai desenvolver uma ligação com essa máquina que ele vai até criar uma personalidade para essa máquina de escrever, tá? Essa máquina ela vai ter uma personalidade própria na cabeça do Paul Sheldon. E você vai ver que essa máquina meio que conversa com ele, sorri para ele, ele olha para a máquina olha para ele olha para a máquina olha para ele de novo, e a máquina até sorri para ele, de tanta personalidade que essa máquina tem. E segundo nos dizeres aqui do Stephen King, essa máquina daria um sorriso banguelo para ele, né? Porque na máquina está faltando a letra N e depois tem uma outra tecla que caiu também, né? Então a máquina dá aquele sorriso para ele, mas um sorriso assim, faltando uns dentes, sabe? Então é um sorriso assim, não posso dizer que macabro, mas até em certa situação engraçado, mas macabro ao mesmo tempo, né? Mas é para vocês verem como está ali a cabeça do Paul Sheldon durante este cativeiro, né? E eu disse isso para vocês por quê? Porque no filme, novamente, essa questão da máquina de escrever também não é retratada. Talvez isso se deva ao fato de ser difícil de colocar isso na atuação dos atores, né?
para ter aquela questão ali dos atores interpretando com a máquina, não teria como fazer, né? Mas o fato é que esse devaneio relacionado à máquina de escrever, para mim também faz falta, porque no livro você vai ver que a máquina de escrever tem uma participação muito grande no livro aqui. E no filme ela também vai ter, só que no filme não vai ter essa personificação da máquina de escrever. E isso me chateia um pouco também, porque quando você lê o livro, você vê que tem essa ligação entre o personagem e a máquina de escrever, e que essa ligação, em certa medida, é boa de ser lida, é boa de ver assim, a interpretação e tudo que é ligado ao personagem, né? Porque você vê que o personagem realmente está tendo já um devaneio por causa de todo aquele estupor que está acontecendo com ele, toda aquela loucura que está acontecendo com ele naquele momento, né? Mas uma observação minha que eu fiz aqui é uma observação minha, né? Óbvio aqui que eu estou fazendo uma comparação e são opiniões minhas que eu estou deixando aqui. E se você não concorda com as opiniões, você pode até escrever aí nos comentários que eu agradeço, tá? Mas continuando, também temos mais uma outra coisa, também mais uma divagação minha aqui, né? Que é a questão do, digamos aqui, é a questão dos personagens, da tensão que ocorre no livro durante o livro inteiro, tá? Daquela angústia, novamente usando essa palavra, daquela angústia. O que acontece? No livro aqui, Misery, você vai ver que em 99,9% do livro, os personagens que aparecem são somente a Annie Wilkins e o Paul Sheldon, tá? Muito poucas cenas com outros personagens. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, devido a ficar aparecendo ali somente o Paul Sheldon e a Annie Wilkins, você vai ver que o livro inteiro ele é tenso. O livro inteiro você fica naquela angústia. O que vai acontecer com o Paul Sheldon? O que vai acontecer com a Annie Wilkins? Será que ela vai matar o Paul Sheldon? Será que ela vai castigar ele de novo? Será que o Paul Sheldon consegue sobreviver e escapar da Annie Wilkins? Então você fica preso nessa angústia assim o livro inteiro. Já no filme, é cortado um pouco desta tensão e desta angústia, porque nós somos jogados para outras cenas com maior frequência. Como, por exemplo, ali a cena ali onde vai aparecer o policial investigando toda a situação, o helicóptero procurando o carro do Paul Sheldon, vai aparecer o escritório da editora ali, do editor do Paul Sheldon. Então vai ser quebrada essa expectativa, vai ser quebrada essa tensão e essa angústia e nós vamos ser transportados ali para outra cena do filme. E na minha opinião, realmente, como eu falei para vocês, isto quebra aquela tensão, quebra aquela angústia. E pelo que eu entendi, no filme é para ter essa angústia constantemente. E infelizmente nisso o filme não consegue assim te traduzir de verdade, né? Não consegue te mostrar essa angústia constantemente ao longo do filme. Então, é mais uma opinião minha, mais uma coisa que eu achei relacionada a este filme, tá? E agora, já finalizando aqui quase tudo que eu tô falando, a realidade, tá? Que este senhor aqui, chamado Stephen King, como eu falei para vocês já, ele é um autor assim que eu digo para vocês que eu estou assim navegando pela obra dele, né? Já falei isso em outros vídeos e realmente navego pela obra dele, consigo gostar de todos os livros que eu leio, realmente são livros assim bons, fora da curva. E você vai perceber aqui, na minha opinião, que na escrita do King, o King ele consegue trazer com bastante veemência a questão do suspense, a questão da angústia, a questão daquele drama psicológico, daquele terror psicológico. A escrita dele é muito rica nesse quesito, ele sabe traduzir esse sentimento em palavras, tá? E no filme, isso não acontece, porque os atores são bons, o filme é bom, mas este drama, este suspense não é trazido com tanta veemência quanto é trazido aqui no livro, quanto o livro consegue nos mostrar, tá? Então o livro aqui, ele nos mostra esse sentimento, ele faz a gente sentir esse sentimento de angústia. E o filme também faz, só que em menor quantidade, numa medida menor, não com tanta veemência quanto é aqui neste livro, tá? E isto é o quê? Isto se deve ao quê? Isto se deve ao fato da qualidade da escrita do Stephen King, da capacidade que ele tem de trazer isso em palavras escritas, tá? E você vai perceber ao ler isso aqui no livro. E para finalizar, mais uma percepção minha
é que o livro e o filme, nesse sentido que eu vou dizer aqui para vocês, assim, são parecidos. Em que sentido, tá? O livro, quando eu comecei a ler aqui, este livro, as primeiras páginas elas foram bem lentas. Então, eu fui progredindo no livro, lenta e gradualmente. Eu não ia, assim, muito rápido. Eu ia bem devagar, assim, sabe? E quando chegou na página 100, o livro melhorou e deu uma acelerada e ficou muito bom. Eu comecei a ficar mais engajado na leitura. E passou-se um pouco, quando chegou perto da página 200, daí sim o livro aqui pegou fogo. O livro ficou bom, eu não conseguia largar o livro, eu queria virar uma página atrás da outra e saber qual seria o desfecho desta história, tá? E o filme é a mesma coisa. Ele começa lento, vai evoluindo lenta e gradualmente, lento e gradualmente, e vai evoluindo, e quando você vê, o começo é lento, o meio começa a ficar bom, e no final o filme dá uma acelerada e fica muito bom. Então esse sentimento é o mesmo do livro, tá? Começa lento, vai evoluindo com o passar, e no final, o final é excepcional, tanto do livro quanto do filme, tá? Então esta foi a minha percepção. Bom, dita as minhas percepções, o que eu digo para vocês agora é o seguinte, me respondam aí, já leram este livro? Já viram o filme? Qual vocês gostaram mais? Também concordaram com as minhas opiniões? Se não concordaram, podem deixar aí nos comentários. Os comentários de vocês são muito importantes para esse canal crescer e eu fico muito grato. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like. A sua inscrição e o seu like fazem a diferença para este canal. E eu vou agradecer vocês do fundo do coração. Também não se esqueçam de, após este vídeo, navegar pelo canal e ver outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo deste canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês, tá? Lembrando a vocês que já temos aqui outros vídeos aqui relacionados ao Stephen King. Se você gosta do Stephen King, navegue pelo canal lá, pegue essa playlist e assista ela inteira e ajude o canal. Ou assista só mais um vídeo que você já estará ajudando muito este canal a crescer. Tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.